Nesse segundo bloco da nossa entrevista com o Carlos Alberto Colexa, nós vamos falar de uma experiência singular que ele teve e que ele vai nos relatar. É uma experiência de repórter internacional. Colexa, por muito tempo, manteve essa aura de ter sido o único jornalista do Rio Grande do Sul a ser enviado ao Vietnã para cobrir aquela guerra que mobilizou as opiniões, os sentimentos, corações e mentes de todo o Ocidente. Depois disso, ele ainda faz uma pequena parada para fazer a cobertura da Guerra dos 6 Dias em Israel. Vamos ouvir essa história, então, no segundo bloco. Eu queria muito saber da tua experiência internacional. Quando é que ela acontece? Começa com a Conferência Cumbre de Punta del Este, de todos os presidentes das Américas, e em 67, no Hotel San Rafael, o presidente era o Lyndon Johnson. Nunca me esqueço dele dormindo na mesa redonda da conferência, e ele tirando uma soneca, o rosto amparado na mão, né? Mas onde foi isso, Colexa? Punta del Este, no Uruguai, em 67. E como nós fizemos uma boa cobertura, o jornal se entusiasmou e planejou uma viagem para o Vietnã. Até nem então, nenhum jornal brasileiro havia chegado ao Vietnã, né? E aí o jornal conseguiu uma passagem, uma cortesia da Air France. Então fomos para Paris para pedir o visto do Vietnã do Sul. Mas foi só tu daqui de Porto Alegre? Como? Foi só tu aqui de Porto Alegre? Sim, o Flávio Alcaraz foi depois. Acho que eu fui porque a Carla Jun estava preparando a viagem do Alcaraz, e a Zero Hora, para não ficar atrás, decidiu também, veja só a concorrência, qual é o efeito da concorrência, né? Você já tinha ido para a Europa, não? Não. Foi em 1967, quando eu chego em Paris. A França e o Vietnã do Sul tinham se desentendido diplomaticamente. O De Gaulle tinha feito uma declaração forte contra o Vietnã do Sul, e eles cancelaram todos os passaportes e vistos, etc., né, em retaliação. Eu fiquei uma semana em Paris, esperando que eles atendessem meu pedido. Quando eu vi que não iam atender, eu resolvi ir a Londres. O tratamento podia ser diferente, e a embaixada do Vietnã de Londres também disse que não ia me dar o visto. E quando eu ia levantando para ir embora, na conversa com o secretário da embaixada, ele me disse: só tem um jeito de chegar no Vietnã, o senhor indo como turista. Aí eu digo: mas então é o meu jeito. Aí voltei a Paris e fui para o aeroporto. Quando cheguei lá, pediram o meu passaporte e não tinham visto. O funcionário me devolve o passaporte e diz: cadê o visto? Digo: eu não preciso de visto, eu vou de turista. Turista? Aí eu me lembro, tinha um vademecum assim, dessa altura, desse tamanho assim, sobre a legislação de todos os países de trânsito de turistas e passageiros e tal, em cima de um armário lá no aeroporto. Aí ele olhou para mim e resolveu pegar aquele monstruoso livrão, né, e procurou, e chegou e viu que realmente o turista podia entrar sem visto no Vietnã. Aí me deixaram passar, né? Quando eu chego em Saigon, eu sabia que ia dar rolo, né? Já fiquei com o último dos passageiros. O avião ia mais adiante, ia a Hong Kong.
E eu fiquei no último lugar da fila. Aí, dali um pouquinho, eles recolheram nossos passaportes, né? E iam examinando um por um. Dali um pouquinho, um funcionário do aeroporto levanta o meu passaporte e diz assim, fazendo sinal. Aí eu saí da fila, fui lá, digo, não, mas eu sou turista. Assim. Aí foram eles no livrão e tal, e realmente podia entrar. Aí aconteceu... Mas, Colexa, mas e a todas essas tu estava agindo pela tua cabeça, assim, ou tu consultava os caras? Claro, claro. Tu consultava os teus chefes aqui em Porto Alegre? Não tinha como, naquela época não tinha telefone, não tinha telex, não tinha nada, né? E como é que tu te movimentava? Tu tinha destreza em alguma língua de trânsito? Eu estava fazendo inglês naquela época e me quebrei o inglês, mas sorte minha, eu sempre me dei bem em francês, que naquela época tu estudava 4 anos de ginásio francês e mais 1 ano do científico clássico, né? Então tinha 5 anos no mínimo de francês, né? E eu me dava aquela história, língua, né, latina, etc. e tal. Claro. E o que me facilitou foi que, como o Vietnã era colônia francesa, todo mundo sabia francês no Vietnã, né? O motorista de táxi, o porteiro e tal, né? Que a França tinha saído de lá em 56, se não me engano, Dien Bien Phu, né? Quando eles foram derrotados naquela batalha. Então, os carros todos eram franceses, a arquitetura era francesa, tudo, né? Como tu vê nos filmes, etc. Mas aí finalmente tu tá em Saigon, então. E o teu trabalho lá, Flávio, como é que foi? Lá tu chegasse a entrevistar pessoas, tu fosse a algum lugar? Sim. Tinha uma classificação, né? Dependendo da tua organização, da posição política, etc. e tal, eles dividiam os crachás em cores. Eu era de uma cor que tinha direito a certas prerrogativas, digamos assim, mas outras só para os jornais, aqueles simpáticos, né? E a Zero Hora ainda não tinha classificação de simpatia, né? E era o seguinte, então tu queria ir num determinado lugar que era permitido para a tua prerrogativa, tu só tinha que esperar o dia e a hora que tu ia tomar o helicóptero no aeroporto, na base militar de Saigon. Quando tu chegava lá na base, no dia e na hora, tinha uma tripulação do helicóptero te esperando para te levar naquele lugar que tu tinha falado, né, que era acessível à tua categoria, né, e te levavam lá e te traziam de volta, ou te entregavam uma outra companhia que depois eu fui descobrir que era da CIA, América, não sei, era o nome da companhia, que ela te levava, te devolvia a Saigon. O que tu viste lá, assim, que depois foi objeto de reportagem tua? Sim. O que tu testemunhasse lá? Sim, todos os dias havia um briefing em que os correspondentes iam e se fazia o relato do dia. Então, o relato era sempre de descoberta de algum túnel do Vietcong, da apreensão de tantas sacas de arroz, de morte de tantos guerrilheiros Vietcong, assim. Mas eu fui a 2 ou 3 e ouvindo o que os colegas diziam, eu cheguei à conclusão que tu ia e não ia, o briefing era sempre a mesma coisa, eram os túneis descobertos, né? E não havia nenhuma novidade maior, né? Aquela fase era a fase de guerrilha, não era a fase que depois o Vietcong
o Vietnã do Norte manda as suas divisões descerem para o sul e aí fazerem ataques maciços, né? Então eles, naquela época, eles reuniam a população rural em determinadas vilas, vilarejos, etc. Faziam uma paliçada, tipo assim, Forte Apache. Uhum. Juntavam todo o povo dali daquele vilarejo naquele forte, botavam policiamento, tudo, para evitar que os camponeses estivessem em contato com os guerrilheiros. Eu fui visitar um desses, então, e não sei se porque eu estava lá ou por não sei o quê, aí fizeram uma demonstração de tiros, como se tivessem Vietcong se infiltrando e tal. Fui à fronteira com o Camboja e fui a um hospital, um navio hospital no Mekong, no delta do Mekong, que era para crianças que tinham sido feridas ou mutiladas, e o hospital era dirigido por uma médica espanhola e era só para crianças aquele navio hospital. E ficasse lá, o quê? Algumas semanas lá? Fiquei 2 semanas no Vietnã. E que tal isso, hein, Colex? Olhando de agora, assim, qual é o tamanho dessa experiência, né? Porque tu fosse para o outro lado do mundo, para uma guerra imperialista, da potência que estava mandando no mundo desde a Segunda Guerra, uma guerra que em seguida ficou muito pior, ficou cruel, ficou... Né? Não sei, estou falando aqui porque eu tento imaginar qual é o tamanho dessa experiência. Claro. Os americanos deixaram lá 56 mil cadáveres, né? Foi o número de americanos que morreram e que a aventura termina com americanos desesperados se agarrando no helicóptero, né? O helicóptero levantado e eles pendurados no helicóptero, que coisa. E eu tive na embaixada, aliás, a partir dali foi a minha primeira experiência arrepiante no Vietnã. Enquanto eu esperava para ser atendido, tinha uma mesa assim cheia de papéis e tal, de informes da embaixada para quem estivesse ali, e um informe dizia o seguinte: se você estiver em Saigon e precisar descer para comprar um cigarro ou um remédio, peça para o seu companheiro, o seu colega, o amigo, descer com o senhor para ir buscar o cigarro. Nunca vá sozinho, porque é perigoso, etc. O que acontece comigo? Depois que eles me deram os crachás e tal, o que acontece? Eu, que sempre gostei de caminhar, bom colono de Santa Rosa, né? Eu resolvi dar uma voltinha pelos arredores do hotel, botei o passaporte no bolso. Logo a seguir tinha uma praça e ela estava tomada de refugiados. A população fugia do campo, ia para Saigon e ocupava as praças, faziam uns casebres, assim, uns ranchinhos, umas cabaninhas, e cozinhavam ali tomavam banho e tal, aquela coisa toda. Aí eu fui entrando naquele clima, fui caminhando, né? Perdi a noção de tempo, e lá pelas tantas eu digo, não, eu tenho que voltar, mas eu já tinha caminhado quilômetros e eu estava mais ou menos assim no que seria Getúlio em relação a João Pessoa, né? E tinha que caminhar aquele tanto assim entre uma avenida e outra, para dar uma ideia, né? E esse tempo
Esse espaço todo era tomado de refugiados. As crianças correndo ali, os homens e as mulheres cozinhando e se movimentando naquilo. E eu comecei a caminhar. E lá pelas tantas eu me lembro, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso levar uma punhalada, alguma coisa, né? Eu confiando naquela história, não, eu sou brasileiro, não tenho nada a ver com isso, mas quem é que vai saber que eu sou brasileiro, né? Com essa cara de estrangeiro, de europeu que eu tenho, né? Se ainda fosse moreno, preto, né? Eu digo, bem, agora não tem conversa, agora eu tenho que atravessar isso aí. E fui indo, e me olhavam, e achavam estranho aquela figura caminhando no meio deles assim, e eu ali, né, louco de medo. E cheguei e pude tomar um táxi num velho carro francês e fui pro hotel. Resultado, eu fedia, eu cheirava, assim, sabe? Eu nunca senti aquele odor do meu próprio corpo. De pavor? De pavor. E eu tomava banho, aquele cheiro, aquele odor não saía. E fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Peguei o aparelho de barbear e me depilei, porque não parava aquele cheiro. Era o pavor de ter, né, se aventurado daquela forma. Que loucura, né? E, Colexa, tu não chegasse a mandar matéria de lá, né? Não, ficou combinado que eu apenas ficaria lá um tempo X e faria as matérias em Porto Alegre, né? Eu visitei templos taoístas na fronteira com o Camboja, que era o santuário de infiltração dos vietnamitas do norte, entravam no Camboja e saíam já dentro do Vietnã, né? E aí a volta, quando chega aqui, fica de quarentena só fazendo matérias, então não, aí tem que contar tudo. Aí a coisa se agravou em Israel, era 67, né? Aí encerrei a minha estada no Vietnã e me toquei para Tel Aviv, né? Emendou, como estava pouca aventura, resolveu aumentar um pouco. Para Tel Aviv. Cheguei lá, eu acho que num sábado, né? Domingo já peguei um ônibus, fui a Jerusalém, me cadastrei, né? Resolvi andar lá para Jerusalém e tal. E um garotinho se ofereceu para o meu Cicerone, aceitei, começamos a caminhar e fui parar assim num descampado assim que havia, e tinha um campanário assim. Aí eu peguei a máquina e comecei a fotografar o campanário, e uma mulher começou a gritar histericamente. E os homens começaram a tudo sair de suas casas e tal, e me cercaram e chamaram uma patrulha do exército de Israel. E eu não estava entendendo nada daquilo, né? E era bem a divisão da Jerusalém Velha com a Nova. A border, né? Tinha um aviso que ali era border. Mas eu não entendia por que aquele histerismo e tal. E o garotinho que estava comigo, devia ter uns 13, 14 anos, explicava para eles, não, um jornalista que está aí, certo? E era uma gritaria, coisa, e de repente chega um jipe do exército, pediram documento, eu tinha tal, recém-cadastrado e tal. O problema é o seguinte, naquele campanário eles tinham instalado um ninho de metralhadoras
né? E eu, naquela inocência de fotografar, claro que os israelenses que estavam ali sabiam de tudo, né? E a mulher, quando viu que eu estava fotografando, disse, algum espião, alguma coisa árabe, né? E tu tinha feito foto lá no Vietnã também? Sim. Comprei uma máquina em Paris, uma Minolta. Imagina, eu nunca tinha fotografado e minhas fotos eram péssimas, né? E qual era a tua visão na guerra de Israel, essa de 67, lá com os árabes? Qual era o olhar, o foco, como é que... Bom, isso foi no domingo, né? Domingo, aí eu voltei para Tel Aviv e naquela madrugada Israel atacou o Egito, a Jordânia, a Síria, né? Destruíram a aviação egípcia no solo, né? O Nasser ficou sem um avião para contrabalançar, né? 2 dias ainda houve blackout, apagavam-se as luzes todas da cidade. De dia, a qualquer momento tocavam a sirene e as pessoas corriam para os abrigos subterrâneos, que Tel Aviv é cheio de abrigos subterrâneos. As pessoas já sabem qual é o céu, para onde é que vão, é só ouvir a sirene, elas correm para os seus buraquinhos, né? E aí acabou a história, né? Derrotaram todo mundo. E na terça-feira nós fomos convocados para ir a Jerusalém num ônibus. Chegamos em Jerusalém, os cadáveres, eles tinham deixado os soldados árabes mortos, deixaram atirados no chão, para mostrar que eles estavam donos da situação, né? Então a gente caminhava na Jerusalém Velha no meio dos cadáveres dos árabes, né? E tinha as entrevistas do Moshe Dayan, do chefe, o general-chefe, aquele do olho. Tapa-olho. Tapa-olho. Mas é como ficou a história, a Guerra dos 6 Dias, né? E eles já estavam indo para o Cairo, os tanques eram pintados assim, ao Cairo, né? Rumo ao Cairo. Eles estavam donos da situação. Mais um pouquinho, se não houvesse uma mediação ali, eles entravam o Egito adentro e iam tomar conta de tudo, né? Como é que foi aí a tua experiência lá em Israel e depois o teu retorno para Porto Alegre? Era impressionante a capacidade dos israelenses de atenderem os sinais. Eles recebem mensagens pela rádio, a rádio deles é muito ligada às situações do cotidiano. Então, eles são avisados em código se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se apagar a luz, se vai para o abrigo. É tudo programado lá de maneira que não aconteçam surpresas desagradáveis, né? Claro. É impressionante. O hotelzinho onde eu parava, na primeira noite, na noite de domingo, quando tocaram as sirenes e o blackout, o dono do hotel veio me buscar para ficar na escada, debaixo do vão da escada, no vão da escada. E eles tinham um cachorrinho e trouxeram o cachorrinho junto, até o cachorrinho parecia treinado, ele ficava imóvel assim na escadaria. É uma coisa de louco. Tem uma sociedade preparada para a guerra, sim, para emergência, e com uma capacidade de se orientar
e de analisar e de leitura daquelas situações ali. Nós fomos levados para uma frente de combate na Síria, nas montanhas de Golã, até hoje em poder de Israel, e que não vai abrir mão, porque lá são as nascentes dos rios, do Jordão, inclusive, e do alto da montanha atiravam morteiros contra nós, mas os obuses caíam assim a uns 500 metros na frente, e a gente estava, né, resguardado, mas volta e meia então caía um obus, incendiava assim o gramado, dali um pouquinho vinha outro. Aí eu perguntei para um oficial israelense, mas eles não alteram a posição que eles atiram os obuses? E diz ele assim, que horas são? Aí olhamos o relógio, eram 10 para as 2. Aí ele diz assim, às 2 horas eles vão parar de atirar, porque é a hora do descanso deles. Em plena guerra, os árabes tinham, os sírios tinham horário para tirar, e quem sabe para tirar uma cesta, né? E ele chegou às... Mas o que te pareceu isso aí, hein, Colex? Uma guerra com essa organização toda? O que te pareceu? Pois isso? a diferença cultural ali era o Ocidente tecnificado e de alta capacidade de interpretação da realidade, com uma cultura diferente, né? Despreparada para essas situações tecnológicas, né? E de mudança contínua, né? Era a diferença entre o passado e o presente, digamos assim, né? E claro que o resultado da guerra só tinha que ser um, né? Mas e a tua percepção, assim, tu te sentia, digamos, um estrangeiro, um latino-americano, um terceiro-mundista? Como é que tu te sentia vendo isso? Não, eu não chegava a ter isso. Eu estava todo jogado para captar as atitudes deles, né? Era impressionante a capacidade com que a juventude israelense, os moços, as moças e os rapazes encaravam aquilo com uma tranquilidade, com uma certeza de que o resultado só podia ser o que eles desejavam. Eles pareciam assim preparados para qualquer tipo de emergência e convictos de que tudo daria certo para o lado deles, né? E isso se notava nas ruas, em qualquer lugar. Você estava caminhando na rua e vinha um soldado com sua mochila e tal, porque eles têm a mochila em casa, tudo prontinho já para a hora da emergência, né? E o soldado saía para a rua, estava andando na calçada, e o primeiro carro que passava já parava e dava carona para ele e perguntava para que lugar ele ia ir, aquela coisa toda. Então, um estado de espírito assim, pronto para qualquer emergência, né? E o desfecho só podia ser era uma segurança assim impressionante, né? E queria saber como é que tu produziste os textos sobre essas duas experiências notáveis, né? O Vietnã e Israel. Sim, a programação eram 2 cadernos, primeiro de Israel e depois do Vietnã, né? Fiquei só encarregado dessa parte, desse trabalho, né? Porque antes de viajar eu fazia de tudo, de economia, etc. Então eu fiquei, acho que umas 2, 3 semanas só
fazendo esse tipo de trabalho, né? E tu escrevia com base em anotações tuas, com material de agências? Calhamaço de coisas e revistas e jornais que eu comprava. E o risco que em Paris eu corria um risco danado. Eu no hotel peguei todas as anotações, os blocos que eu tinha ali para rabiscar e botei debaixo de uns jornais assim. E quando estava saindo para o aeroporto, me deu um cutuco, alguma coisa estava errada, assim, eu olhava, eu estava esquecendo todas as minhas anotações do Vietnã e de Israel. Eu ia voltar, meu Deus do céu, sem nenhuma referência. E as fotos, colega? Eu tirava umas fotos, mas saíram muito ruins, né? Eu não tinha nenhuma habilidade fotográfica, porque antes de viajar, antes de embarcar, um fotógrafo foi destacado para me mostrar assim, alguma coisa da fotografia e tal. Então, era isso que eu sabia e o resultado foi insatisfatório, para dizer o mínimo, né? Mas existem essas fotos ainda? Sim, deve estar no arquivo da Zero, né? Olha aí que legal. E os teus rabiscos existem ou foram pro lixo? Não, se for, não é. Tua volta para cá, o pessoal devia te olhar como um herói, assim, uma coisa extraordinária, não era? Tinha algo disso? Não. As pessoas tinham uma percepção assim, porque havia aquele clima contra o Vietnã, né, de que era um horror aquilo, e de fato era um horror para os americanos, né? E então as pessoas imaginavam que quem fosse para lá ia voltar sem um braço, sem uma mão, uma perna, uma coisa parecida. E tinha havido o caso aquele do Hamilton. José Hamilton Pereira, da Abril, né? Isso, que voltou sem uma perna, né? Isso. E aquilo ali marcou muitas pessoas, o coitado perdeu uma perna e tal. E então as pessoas imaginavam que era terrível a situação lá. E a situação era... Tu não pode desligar, não pode imaginar algo que seja muito diferente de uma rotina. Se eu ia pro bar muito famoso que ficava em frente ao hotel onde se reuniam os correspondentes, né? Eu nunca me preocupei, isso foi uma temeridade, né? De evitar determinados lugares, eu saía sozinho e tal, né? Mesmo porque não tinha ninguém para me acompanhar, né? Mas as pessoas então ficavam surpresas quando eu narrava assim, não, eu estava lá no bar e tal. Como estava no bar? Não, elas não imaginavam, de certo queriam que eu ficasse dentro do hotel, né? Sem sair, sem nada, né? E quando a gente podia se deslocar, andar pela cidade, correndo riscos, é claro, né? Tinha alguma surpresa e tal. Mas então, isso também aqui na ponta da recepção aqui, isso devia ter a ver com o modo como o Flávio Alcaraz Gomes reportava o fronte de batalha, né? Ele dramatizava tudo, assim, né? Fazia... me lembro disso, ele fazia assim, agora acabou de cair uma bomba aqui e tal, botava um som de bomba. Dizem que ele estava no hotel, na verdade.